Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma aula, uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero te convidar a se sentar, ficar à vontade e a receber a parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Amém? Nós estamos aqui hoje, neste dia, que é um dia muito especial. Nós comemoramos hoje o Dia das Mães. Aleluia! Glória a Deus, porque cada um de nós temos uma mãe, que nós às vezes temos algo produtivo, algo feliz, mas também temos algumas coisinhas que não foram muito bem. Irmãs, irmãos, hoje nós iremos falar de alguns exemplos de mães, alguns exemplos que estão aqui na palavra do Senhor. Nós vamos meditar. Fique aí. Irmãos, essa aula é para você também. Não saia daí. Fique aí e assista também. Quem sabe o Espírito Santo vai falar no seu coração algo lá no profundo, que talvez você precisa receber essa palavra. Amém? Irmãos, irmãs, você que está aí assistindo, hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com as minhas abençoadas, amadas irmãs, pastora Solange, a irmã Juliana, nós três, nós somos as professoras da Sala das Mulheres da Escola Bíblica Dominical. E nós queremos então falar sobre algumas mulheres muito especiais que estão registradas na Bíblia. Amém? Vamos começar então. Sol, vou chamar a pastora Solange de Sol. Sol, você estudou sobre algumas mulheres na Bíblia. Teve alguma mulher que já brotou no seu coração, o Espírito Santo colocou no seu coração e falou: eu preciso falar dessa mulher. Eu queria que você saudasse e explanasse a vida dessa mulher da Bíblia. Amém? Amém, amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, de nós estarmos aqui gravando essa aula da Escola Bíblica Dominical e falando, amado, dessas mulheres tão abençoadas que o Senhor colocou no nosso coração. Quando a gente estuda, a gente aprende muito, porque primeiro Deus ele fala ao nosso coração, Deus ele fala ao nosso coração e Ele falando ao nosso coração, a gente pode assim passar também isso para as pessoas. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Amém, Valquíria, de estar aqui com vocês. E são muitas as mulheres, que falam ao nosso coração. Com certeza. Confesso que eu comecei a estudar e falei: Senhor, são tantas mulheres que são exemplos para nós,
que nós podemos aprender com elas muitas coisas, né, para o nosso crescimento espiritual. E são muitas, mas entre elas, uma que eu admiro demais, essa mulher é Ana. Ana é tremendo, né? Ela é. É tremenda a história de Ana. Eu comecei a estudar, né, mais profundamente sobre ela, e o Senhor ele falou ao meu coração algumas coisas sobre Ana que eu queria comentar com vocês nesse domingo. Amém? Uma virtude de Ana que Deus me falou é que Ana ela era uma mulher que não murmurava. Abre sua Bíblia comigo. A história de Ana, ela está lá no livro de 1 Samuel, a partir do versículo 1. Ana, ela era a esposa de Eucana, e Eucana tinha uma outra mulher que chamava Penina. E Ana e Penina, elas viviam na mesma casa, porque as duas eram esposas de Eucana. E Ana, ela tinha, vamos dizer assim, uma rival. Penina, ela era rival de Ana. Mas a atitude que Ana tinha em relação a Penina, em relação a toda a situação da vida dela, é exemplo para nós, porque Ana, a Bíblia fala que o Senhor ele cerrou a madre de Ana. E a gente sabe que naquela época a mulher ela já não tinha muito valor. E a mulher que não podia ser mãe, a mulher que não gerava, ela não tinha valor algum para a sociedade. É verdade. E ela era até tida como, às vezes, que Deus estava castigando por um pecado. Isso, Valquíria. As pessoas olhavam diferente para essas mulheres, Ju. Pelo fato delas não serem mãe. As pessoas olhavam diferente para elas. Como você disse, era como se fosse um castigo. Como se elas fossem amaldiçoadas, né? Isso. Uhum. Só que Ana, ela era uma mulher que, mesmo diante de tudo isso, Ana, ela não murmurava. Porque se você ler aqui na história toda, tá, amados, a gente não vai ter tempo de ler toda a história, mas depois você medita aí na sua casa que Deus vai falar mais ao seu coração. Se você ler aqui durante toda a história de Ana, você não vê Ana reclamar. Você não vê Ana murmurar de nada. Ela não murmurava com seu marido, porque ela poderia falar: como que você foi ter outra esposa? Agora eu sofro porque ela me provoca, ela tem filho e eu não tenho. Olha o que você fez, porque Ana, ela foi a primeira esposa de Eucana, e depois ele casou com Penina. Então ela poderia falar: olha o que você trouxe, marido, para a nossa casa, você casou com essa mulher, agora ela me provoca e eu sofro. Mas não, ela não murmurava. Então eu vejo essa qualidade dela, assim, uma qualidade que nós devemos tomar para nós, né? Com certeza. Porque a Bíblia ela fala para nós que Deus ele odeia a murmuração. Então eu vejo muito linda essa qualidade que ela tinha de não murmurar. Sim. Essa é uma qualidade que Deus falou no meu coração, e nós temos que ser mulheres assim, que não murmura. Sim. Independente, né, de qualquer situação que nós vivamos, nós não podemos murmurar, porque Deus ele cuida, né, de nós. E quando nós tomamos essa atitude de não ser murmuradoras, de não ser mulheres reclamonas, o Senhor vem e nos abençoa. Amém. E vocês vão ver que, por causa dela não ser uma mulher murmuradora, o Senhor concede o desejo do coração dela. Amém. Eu tenho certeza que, se ela fosse uma mulher reclamona, se ela murmurasse, se ela fosse uma mulher intrigueira, eu creio que o Senhor não teria dado um filho para ela. Eu penso assim, Valquíria. E, na verdade, quando você fala que ela não foi uma mulher murmuradora, a gente consegue entender que ela simplesmente deixou nas mãos do Senhor. Isso. Ela deixou nas mãos do Senhor aquele problema, aquilo que afligiu o coração dela. Isso, né? mesmo. Então, ela não precisava ficar murmurando. Então, quantas vezes a gente tem motivos, e muitos, para murmurar? Né? E não faltava motivos, não, né? Não faltava para Ana motivos. Imagine ela dividir o esposo com uma outra mulher que tinha filhos, né? Que a provocava diariamente, e ela dividia a mesma casa, né? É você ter uma pessoa te perseguindo debaixo do mesmo teto. Dentro é da muito sua complicado, casa, né? Diariamente, é o tempo todo. Muito difícil. Realmente. É E uma outra qualidade que Deus falou ao meu coração é que Ana, ela era uma mulher de oração.
Se vocês lerem, eu quero ler com vocês, lá no versículo 12. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, abre a sua Bíblia, amados. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 12, olha o que diz aqui, ó. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Então a Bíblia fala, ó, demorando-se ela no orar. Oh, mas é lindo isso, né? Amém. Ela era uma mulher que ela não se apressava, ela não tinha pressa de sair da presença do Senhor. Ela fazia longas orações ao Senhor, ela não se apressava, ela não tinha pressa em sair da presença de Deus. Ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher firme que orava, independente de toda a situação. Todo ano, quando eles iam ao templo, Ana ia. Mesmo com toda a provocação de Penina, ela estava lá para orar, para adorar o Deus que ela servia. Eu acho lindo isso. É lindo demais isso, né? É uma qualidade linda de Ana, porque ela não deixava de orar por causa do que ela estava passando. Ela orava a Deus independente de toda a situação que ela vivia. E uma qualidade também dela que eu via, e é que ela era uma pessoa que ela não cedia às provocações de Penina. É verdade. Você não vê, se você ler toda a história de Ana aqui, você não vê em nenhum momento ela brigar com Penina, mesmo ela sendo irritada, mesmo Penina provocando ela. A Bíblia fala que ela ficava triste, que ela chorava. Ela chorava, Ana ficava muito triste com as provocações de Penina, ela chorava, só que ela não revidava, ela se calava diante das provocações de Penina. Amém. Ela não dava resposta, né? Não. E aí eu creio que Deus justificou ela. Sim. Deus era o juiz dela. Ela não precisava se justificar. Ela poderia, né? Ela poderia falar porque a Bíblia fala aqui também, amados, na história de Ana, que Eucana, ele gostava mais de Ana. Ana era a esposa amada. Ele gostava mais de Ana do que de Penina. Ele dava porção então dobrada, ela poderia né, falar para Penina, você tem filhos, mas e daí? Mas o amor dele é meu. Isso, o amor dele é meu. Eucana me ama, eu sou a preferida dele, porque Ana era a preferida de Eucana. Ela poderia falar isso, mas ela não falava. Será que a gente ia falar isso nos dias de hoje? Oh, Jesus. Ana se calava diante das provocações, porque ela sabia o Deus que ela servia. Sim. Ana sabia o Deus que ela servia. E você sabe uma coisa que você falou, que eu acho muito importante de a gente conseguir enxergar isso nos dias de hoje. Você disse que a Ana chorava. Sim. A Penina provocava a Ana e ela chorava muito. Irmãos, ela não respondia, mas eu acho que ela se angustiava muito. Sim, a Bíblia fala que ela se angustiava, Val. E isso é um sintoma até de depressão. Quantas mulheres hoje, às vezes, podem até se sentir deprimidas, porque desejam tanto ter um filho ou algo que não esteja sobre a nossa mão, que a gente possa resolver, mas que tem que ser algo que venha do Senhor. É verdade. E às vezes a gente passa por tanta luta, por tanta provocação, e a gente chora. Problemas com os próprios filhos, com né? os próprios filhos também. Mas a gente chora, e de tanto que a gente chora, a gente se angustia. Quando a Penina provocava a Ana, ela chorava. Mas chegou um dia, meu irmão e minha irmã, que ela acordou. Ela entrou no templo e ela foi chorar diante daquele que pode resolver. Aleluias, ela verdade. parou de chorar porque a Penina estava provocando ela. Ela foi chorar diante aos pés do Senhor. Glória a Deus. É diante do Senhor. Amém. Que a gente tem que chorar, que a Amém. gente tem que derramar o nosso coração. Amém. E aí, diante dessa atitude da Ana, que ela recebeu, que o Senhor ouviu a sua oração, Amém. Mudou a sua sorte. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria falar mais uma coisa. Tantas qualidades de Ana que eu tive que ficar selecionando, porque se a gente for falar de tudo, é muitas qualidades que aquela mulher tinha. E ela sabia reconhecer quando um profeta falava com ela. Porque aqui também, vê aí, amados, comigo, lá no versículo 13, eu quero ler com vocês, tá? Depois vocês lê
mais na sua casa. Mas aqui no versículo 13, fala assim, ó. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios não se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o profeta Eli, a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Amados, Eli, ele repreendeu Ana, porque ele achava que Ana estava embriagada. E ele repreendeu ela, só que Ana, mais uma vez, como ela fez com Penina, ela poderia ficar irritada, falar: não, eu não estou embriagada, eu estou falando com meu Deus. Ela poderia se sentir ofendida. Isso, né? Ela poderia se defender. Sim. Ela poderia se defender, Sim. mas não. Ana, ela não se defendeu. Ela não se defendeu. Aí aqui, ó, continuamos, amados, ó. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Ó, ela chamou ele de Senhor. Ele julgou ela, né? Ele julgou que ela estava embriagada e ela não estava. Mas ele era um profeta e ela sabia disso. E ela, com toda mansidão, mansidão, como nós precisamos de mansidão, meus amados. Com toda mansidão, ela falou assim, ó, no versículo 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Oh, amados, ela respondeu com toda mansidão para o profeta Eli. E mesmo ela sendo julgada por ele, ela respondeu ele com educação. E nós... Ela reconheceu que ele era um sacerdote, Sim. que ele era uma figura de Deus. Sim. Né? Ela não desrespeitou também. Também, né? isso. E muitas vezes nós somos afrontados, né? O inimigo levanta pessoas para nos afrontar. Quem nunca foi afrontado? Mas nós temos que saber quem nós somos diante de Deus. E em qualquer tempo, mesmo na tristeza, mesmo na angústia, nós temos que nos portar como os filhos de Deus. E respondendo sempre com mansidão, sempre com educação. Porque nós temos um Deus, o nome de um Deus a zelar. Nós temos um testemunho para dar. Né? Porque se nós nos dizemos filhos de Deus, cristãos, as pessoas nos observam. Então nós temos que sempre ter mansidão, educação, doçura no falar. Amados, e o mais lindo de tudo é aqui, ó, quero ler para vocês, no versículo 17. Por causa de todas essas atitudes e qualidades de Ana, aí no 17 fala assim, ó: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Oh, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Amados, mas o que essa Ana teve que passar, né, para depois gerar o milagre dela? O que essa mulher teve que passar? O Sol, ela foi curada. Sim. Ela foi curada nesse momento. Ela foi curada tanto da esterilidade como da angústia. Como daquela possível depressão. Ela foi curada totalmente pelo Senhor. Porque aqui ela fala que ela tinha o espírito atribulado, né, Ju? Sim. E vale lembrar que Deus sempre sonda a intenção do nosso coração. É verdade. Talvez assim a Bíblia não nos relata, mas às vezes nós desejamos algo para mostrar para alguém, para simplesmente receber, para dizer que somos abençoados, que Deus está conosco. É verdade. E quando ela faz esse voto diante de Deus, que ela quer esse filho para apresentar para Deus, né, apresentando algo para o reino de Deus, Deus muda o cativeiro dela e abre a madre dela. É verdade. Então, Deus olhou ali a intenção do coração. Talvez teve a mudança da intenção do coração. Por isso que ela teve a mudança de atitude em se derramar na presença do Senhor. Sim, né? sim. Então, a gente crê que houve essa mudança no coração dela também. Amém. Então, isso nos inspira a sempre fazer um filtro daquilo que a gente pede a Deus, ora a Deus,
buscando se realmente aquilo está nos planos de Deus, porque se for do propósito dele na nossa vida, com certeza Ele vai abençoar, Ele vai abrir as portas. Amém. Aleluia. Amém. Então, Diana, é isso que Deus, né, teria muitas mais qualidades para falar dela, né, Valquíria? É verdade. Mas essa é as qualidades assim que mais me sobressaiu quando eu li, quando eu estudava sobre ela. E já nos abençoou tanto, Amém. não é, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E você, Ju, qual foi a mulher que saltou no seu coração e o Espírito Santo falou assim: fale dessa, minha serva? Amém. Amém. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando ao seu coração, que nem o irmão Júlio falou semana passada, como é bom falar de coisas eternas, né? De coisas incorruptíveis. E é muito bom a gente ter a oportunidade de falar da palavra de Deus. Eu escolhi uma mãe que eu sempre admirei muito, né, muito corajosa, que é a Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Amém. Quero convidar os irmãos, né, a abrir a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 2. Essa mulher foi demais, hein, Ju? Foi. Nossa, essa foi também, hein? Glória a Deus. Quantas mulheres, né, abençoadas, né? Tem muitas, né, para nos inspirar. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Nessa situação que a maioria dos irmãos sabe o que estava acontecendo ali com o povo de Israel, mas a gente vai planar aqui para os irmãos que não sabem ainda da história. O povo de Israel estava vivendo no Egito por um período e cresceu um número grande ali no Egito, e se levantou um faraó que não conhecia José, que tinha sido um grande homem de Deus que governou ali no Egito. E aí eles começaram a temer, né, a situação daquele povo se unir com algum inimigo, se levantar contra o Egito e tomar ali. Muito numerosos, né? Muito numerosos lá. E aí eles foram escravizados, né, pelo faraó, e estavam nesse período de escravidão ali no Egito. E aí, para não crescer mais aquela população dos hebreus ali no Egito, o faraó deu um decreto que era para lançar todos os meninos que nascessem no rio, que era para as parteiras já fazer isso daí. E eles livravam as meninas, mas os meninos eram para ser lançados no rio. Só que as parteiras temeram a Deus, né? Então tiveram coragem de fazer isso. E foi nesse período aí que entra a história de Joquebede, que ela estava bem nesse período desse decreto, grávida, deu à luz a um menino lindo, e por esse tempo ela teve a coragem de esconder esse bebê, para que ele não fosse morto, né, não fosse lançado no rio. E essa palavra fala muito ao meu coração, porque quando a gente tem os nossos filhos, é uma responsabilidade muito grande, né? Como mãe, como pai, você é responsável por uma formação de uma pessoa, né? A formação de um caráter, de princípios, da educação, são coisas muito, né, importantes, que a gente precisa. São valores muito importantes que a gente precisa passar no decorrer, né, do crescimento dessa criança. Sim. E aí eu vejo que ela escondeu, né? Ela escondeu ali por 3 meses o quanto que ela pôde, né? Ô, Ju, não deve ter sido fácil, não porque deve,
3 Será que meses? ele não chorou? Então, uma criança recém-nascida, como chora, né? A gente creio que que é mãe sabe orando, como né? chora. Creio que orando para Deus guardar, para Ela Deus passou um livrar. estreito Mas ali. imagina a situação. Você vive em sensação de alerta o tempo todo, né? Uma sensação de perigo Sim. o tempo todo. Medo também, né? E nós, como pais, como mãe, a gente passa isso durante, né, aquele tempo que aquela criança está pequena, a gente teme. Quando é bebezinho, a gente põe a mãozinha. Viagem, né? A gente filho. põe a mãozinha para ver se está respirando, né? Quem nunca fez isso, né, Ju? A gente fica com medo. Que mãe nunca fez isso? E realmente, esse tempo que aí ela escondeu, o Senhor me falou assim, que esse tempo que está sobre os nossos cuidados, a gente esconder os nossos filhos no Senhor. Esconder de que maneira? Ensinando na palavra de Deus, ensinando eles a conhecer ao Senhor, Amém. Encaminhando eles, dando uma estrutura na presença de Deus, né? Porque está sobre o nosso cuidado e a gente tem que dar esse exemplo, a gente tem que passar esses valores ali na primeira infância, que é onde guarda, Sim. na mente, no coração, né? Os princípios e se esforçar, irmãos, não é fácil, né? Na sociedade que a gente vive, a gente querer ensinar os princípios do Senhor que a sociedade não segue, mas nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar, nós temos o Pai para nos guardar e guardar os nossos filhos nesse momento. E eles serem guardados, assim como o salmista disse, né? Que me escondi no esconderijo do Altíssimo, né? Então, ele estará ali à sombra do Onipotente. Então, vamos esconder os nossos filhos, né? Amém. Na presença do Altíssimo. E a primeira infância, Ju, eles são anos tão preciosos, onde a gente forma o caráter dos nossos filhos, né? Então, o quão importante é essa palavra de esconder no Senhor, porque ali, se você inculcar, como diz a Bíblia, inculcar na mente deles a palavra do Senhor, já no início da sua caminhada, da sua vida, na primeira infância, eles jamais vão esquecer, irmãos, eles jamais vão esquecer. Então, isso de esconder no Senhor é muito importante mesmo, Ju. Glória a Deus. E não é uma tarefa fácil. Não. Toda mãe vai concordar que é uma tarefa trabalhosa. Mas é um tempo, irmãos, que passa tão rápido. Quando você vê, já vai crescendo, e você fala, meu Deus. Depois você fica até com saudade. A gente fica cansado, a gente fica, né, às vezes sobrecarregado, né, de tantas atividades, mas é um tempo que a gente tem que se empenhar, é um tempo precioso que a gente tem que investir nos nossos filhos. E não só investir, né, no material, porque tem muitos pais que falam, eu não tive condição, eu não recebi, meus pais não puderam me dar. E eles se preocupam de dar coisas materiais para os filhos. E isso não é pecado, irmãos. É um zelo. Só que isso não é a prioridade, né? Eu não recebi o ensino cristão na minha família. E eu sei a falta que isso me fez, porque quando a gente vem para os caminhos do Senhor, a gente tem que aprender a viver de outra maneira, né? E os nossos filhos, não, eles já estão tendo essa oportunidade de ter essa educação na presença do Senhor. Então, a gente tem que se preocupar em priorizar, ensiná-los eles no caminho do Senhor, inculcar a palavra, que nem a Val falou, porque eu creio que os frutos disso daí serão eternos para cada pai e para cada mãe. Sabe, Ju, porque também, às vezes as pessoas se preocupam tanto em dar coisas materiais, mas assim, o que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos é o legado que nós vamos deixar para eles, né? E a escola, né, aproveitando que nós estamos gravando, né, a aula da escola bíblica, a escola bíblica dominical é uma coisa que não pode faltar na infância da criança. Amém. Sem não dúvida. pode, porque ela já começa de pequena a aprender, não que a gente não lê em casa, não que a gente não fale em casa, mas aqui na escola bíblica dominical, elas vão aprender passo a passo. Sim. É muito importante. Criança que
que cresce na escola bíblica dominical, quando ela se torna um jovem, ela já conhece, ela já sabe manusear a Bíblia. Sim, com certeza. Ela já aprende a cantar a musiquinha dos livros. Isso faz toda uma diferença. É verdade. E isso é deixar legado. Você fazer, né, trazer os seus filhos enquanto você pode trazer, né, porque chega uma hora que a gente não consegue mais, mas enquanto a gente pode trazer, a gente tem que trazer eles para aprender a palavra de Deus. Isso é legado. Isso é deixar legado para os nossos filhos. Amém, Que nem a Joquebede fez, enquanto ela pôde esconder, ela escondeu. Isso. Aí chegou a outra fase, irmãos, que está no versículo 3, que diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nele o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Irmãos, vai chegar esse tempo que não vai mais estar sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle. Mas se a gente conseguiu dar essa estrutura para os nossos filhos, nós vamos ter a confiança em Deus que eles vão saber trilhar o melhor caminho, né? Que eles vão buscar a direção do Senhor. Uma coisa que sempre me perguntam do que eu mais desejo para os meus filhos, às vezes como cristã, como professora, né, como mãe, né, a gente tem muitos sonhos, né? É claro que a gente quer formar um filho, quer que ele tenha um futuro brilhante, que ele seja abençoado, que ele não sofra nesse mundo. Mas assim, o meu maior desejo é que eles conheçam a Deus, que eles amem a Deus, porque eu tenho certeza que eles vão ser bem-sucedidos naquilo que fizerem. É verdade. Se a gente conseguir que os nossos filhos conheçam a Deus e amem a Deus, irmãos, não vai faltar nada. Não vai faltar nada para eles. Amém. Porque eles vão estar sendo guiados, porque os filhos não são nossos, né? Eles são de Deus. É verdade. Amados, tem muitos que falam assim: a gente não cria o filho para nós, a gente cria o filho para o mundo. Irmão, não fale mais isso. Não, Repreende pro mundo, não. essa palavra em espírito. Nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Amém. Eles são de Deus. Para povoar o céu, né, Ju? Como diz, eu vejo essa frase sempre no Desperta Débora, que nós criamos filhos para povoar o céu. E você estava falando do temor, né, Ju? Porque, às vezes, os filhos eles temem os pais, mas eles não temem a Deus. Então, primeiramente, os nossos filhos, eles têm que temer a Deus. Eles têm que não fazer as coisas erradas, primeiramente, não porque nós, pais, vamos descobrir, mas porque o Senhor vê todas as coisas. Amém. E quando eles tiverem esse temor de Deus, em primeiro lugar, Ju, nós podemos descansar em Deus. Verdade, né? só. E por que tem o temor? Por que eles têm o temor do pai e da mãe? Porque eles sabem que o pai e a mãe amam. Isso, Ju. Que eles estão que a gente mesmo que esteja corrigindo, é porque a gente ama demais. Eles conhecem o nosso amor, mas eles ainda não conheceram o amor do pai. Por isso que eles ainda não têm esse temor. A experiência própria deles com o Senhor. É né? verdade. Algo que eu oro muito pelos meus filhos é que eles tenham a sua própria experiência com o Senhor. Quando Moisés cresceu, depois de 40 anos, que ele teve que fugir, ele começou a ter experiências com o Senhor, as suas próprias experiências. Todo o povo de Israel ouviu tudo que o Senhor fez, mas depois eles começaram a experimentar, a ter as experiências com o Senhor. Todos nós, tanto os adultos como as crianças, todos nós precisamos ter as nossas próprias experiências, porque aí nós vamos amar mais e mais o Senhor ainda. É verdade. Né? E tá firme, né? E aí, quando ela não pôde mais esconder aquela criança, irmãos, imagine a situação, né? A gente se colocando no lugar como mãe, pegar um bebezinho, né? Indefeso, e colocar num cestinho, irmãos, e lançar num rio. A coragem que ela teve. Com correnteza. Uma confiança no Senhor, irmãos, porque naquele tempo que ela escondeu, ela também apresentou ao Senhor e ela sabia que ia guardar. Então, aquele cesto, aquele betume ali, foi a estrutura que ela deu para ele durante esses 3 meses que ela escondeu. Da mesma maneira,
quando a gente não tiver mais domínio sobre os nossos filhos. Eles precisam ter essa estrutura para enfrentar o mundo por sua conta própria, né, para tomar suas decisões com sabedoria. Então, essa estrutura vem de casa, irmãos, vem do pai e da mãe. Em especial a gente mãe, que a gente fica mais tempo com os filhos. Sim, sim. Né? É algo que a gente vê que Deus colocou nas nossas mãos. E como é especial ser mãe, né? Ter esse papel de auxiliadora no lar, porque a gente auxilia o marido, a gente traz a estrutura para os filhos, a gente que coordena o lar, que coordena a casa. É verdade. Então, amadas, é uma função muito preciosa. Sim. É uma função muito preciosa. Então, é um cuidado grande que o Senhor tem conosco. Mesmo que, às vezes, a gente se acha incapaz ou frustrada com alguma situação, né? Mas a gente crê que o Senhor tem cuidado de cada uma de nós, tem nos sustentado e tem nos direcionado. Amém. Creia nisso. Amém. Aleluia. Amém. 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 Ô, Ju, e assim, só falando um pouco, né, que você falou aí, ela sempre colocou tudo, né? Ela confiava em Deus, ela fez o cestinho ali, tudo, né? Passou betume, como você leu. Só que assim, ela não esperou só em Deus, ela tinha um plano também, né? É verdade. Ela confiava em Deus, né? Quando ela colocou ele no rio, ela confiava em Deus, mas ela já tinha um plano. Amadas, nós mães temos que ter planos. Ela já tinha um plano, né? estratégias, isso. Aleluia. Ela já tinha feito o plano ali, que tanto que quando ele chegou lá, né, Ju? Mas aí foi ela creu. Isso. Mas aí, quando a gente crê, entrega nas mãos do Senhor, irmãos, porque se a gente não colocar no dia a dia nas mãos do Senhor, irmãs, a gente precisa, porque nossos filhos não vão estar ao nosso alcance toda hora, né? Se você quer que o seu filho não se engasgue, a gente tem que ensinar a mastigar. É verdade. Tem que ensinar a cada passo, né? Se virar. Amém. Tem mãe que fica dando no pedacinho. Não, ensina a mastigar, tem dente, mastiga, né? Então, e ela creu no cuidado de Deus, e foi uma coisa tremenda. Foi. Porque ali Deus moveu, né? A filha de Faraó sabia do decreto. Sim. Sabia do decreto. E ela pegou e achou ele tão formoso. Você vê? E Miriam foi tão esperta, né? Que ela falou, eu vou pegar essa criança para mim. Ela falou assim, olha, eu posso chamar uma hebreia para cuidar dele, uma ama de leite, né? Ju, que é isso, Aí ela falou né? assim, então leva para mim, pede que ela cuide. E ainda recebeu, irmão, salário para cuidar do Você próprio vê, filho. filho. Deus Que deu lindo isso, livramento, né? e deu bênção. Ela pôde dar essa estrutura para Moisés. Então, a gente vai ver características especiais de um grande líder que nem foi Moisés, que nem a mansidão que você falou. Com certeza, ele aprendeu mundo, né? ali no lar. Ele aprendeu com a mãe, né? Muitas características, com certeza, ele aprendeu com a mãe. Ela foi muito sábia, né? Foi. Joquebede foi muito sábia. Foi. Demais, né, Demais, irmãos? demais. Vocês estão gostando da aula? Amém. Tá uma bênção, não tá? Amém, glória a Deus. Irmãs e irmãos, eu queria falar sobre uma mãe que não tem nem nome na Bíblia. É a mãe de Sansão. Ah, mãe de Sansão. Vamos para Juízes, capítulo 13. Irmãos, ela não tem nome. Ela é chamada a esposa, a mulher de Manoá. O seu marido chamava-se Manoá. Vamos lá. Juízes, capítulo 13, fala do nascimento de Sansão. Então, eu queria ler o versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Mais uma estéril, irmãos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse... percebam aqui que o anjo do Senhor está com letra maiúscula, irmãs. Então, era tipificando o Senhor Jesus,
Deus, o próprio Deus, né? Então, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, essa mãe, a mulher de Manoá, ela viveu na época dos juízes. A época dos juízes era uma época que as pessoas viviam segundo a vontade deles. Cada um fazia o que queria. Nós até já tivemos algumas aulas anteriores falando sobre os juízes. Eles viviam conforme eles queriam, então eles viviam altos e baixos, né? Nessa época dos juízes, irmãos, e especificamente nessa época que viveu a mãe de Sansão, os israelitas, eles estavam sendo... como que fala? O Senhor os entregou os israelitas nas mãos dos filisteus. Então, eles estavam sofrendo pelas mãos dos filisteus. E aí havia essa mulher, a mulher de Manoá, que era uma mulher estéril, mas que um dia foi plano do Senhor de ela receber uma visita do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor chegou até ela, e o anjo do Senhor passou um recado específico para ela. Mulher, você é estéril, eu sei disso, mas você engravidará. O anjo do Senhor falou para ela: você engravidará, você dará à luz um filho, e esse filho será consagrado ao Senhor. Você não deve se contaminar com nenhuma comida impura, não beba vinho nem outra bebida fermentada. O anjo do Senhor passou todas as diretrizes. Por quê? Porque aquele filho, ele iniciaria a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha isso, irmãos. Às vezes, você não chegou a receber a visita do anjo do Senhor, mas você está gerando um filho no seu ventre. Irmãos, a gente não sabe o plano que o Senhor tem na vida dessa criança que pode ser que esteja no seu ventre, que você esteja gerando, que você já gerou, que ele já nasceu, ou que você ainda está pedindo ao Senhor e vai ter. Aqui, essa mulher não tinha nem nome, irmãos. Ela não tinha nem nome, mas ela gerou. Aliás, antes dela gerar, o que ela fez? Ela recebeu essa notícia e olha o que ela fez. Numa época em que todos faziam o que queriam, ela saiu correndo e foi contar ao seu marido. Primeira coisa que ela fez, né, Val? Foi contar ao seu marido. Maravilhoso isso, irmãos. Havia comunicação, havia respeito entre o casal, ainda que ela era uma mulher estéril. E uma cumplicidade, né? Cumplicidade. Porque cada devia um ser tinha um o sonho seu lugar. Compartilhado. Exato. Mas cada um tinha o seu lugar nesse casamento, sabe? Ainda que ela era uma mulher que não gerou filhos, não tinha gerado filhos ainda, havia respeito, havia amor, havia uma conversa entre eles se comunicavam. E o que ela fez? Ela foi direto ao cabeça da família e ela foi passar ao seu marido o que tinha acontecido com ela. Mas você vê, Val, como Deus é maravilhoso, né? Ele pega uma mulher estéril. Deus, quando ele faz a obra, ele faz completa. Ele pegou uma mulher estéril, né? E Deus viu também, que nem você falou, né? Cada um tinha o seu lugar, o seu papel. E Deus não mandaria aquele que ia livrar Israel da mão dos filisteus num lar que não tivesse base. Não. Entendeu? Não, exatamente. Então Deus já viu isso. Já sabia que eles, como casal, e ela, principalmente como esposa, ela era submissa ao marido. Sim. Mesmo, Sim. você falando, mesmo vivendo naquela época que cada um fazia o que queria. Entendeu? Exatamente. Ela já era uma mulher
que era sábia, e a primeira coisa que ela fez foi lá contar para o seu marido. Exatamente. E Deus já sabia onde essa criança ia nascer. E o marido dela, ele foi tão, não foi arrogante, ou não foi que se exaltou e falou, como assim? Falou com você, não falou comigo? Como Olha assim? só. Não, irmãos. Olha aqui, verso 6. 6, né? Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. E ela repetiu para o marido: um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo. E ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Ela passou isso ao marido. Então Manoá orou ao Senhor. Olha lá, Val, esse homem era de oração também. Olha isso, gente. Os Como dois assim? Era um homem de oração. Que Manoá falou: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Temor. Oh, gente, Olha olha temor isso. De Deus. Eles eram um casal que se humilhavam diante do Senhor, Amém. Que buscavam diante do Senhor tudo para dar qualquer passo. Eles não eram, não faziam as coisas conforme cada um fazia naquela época dos juízes, irmãos. Isso é demais, assim. Isso é maravilhoso e a gente tem que trazer para os nossos dias, porque essa mulher que não foi citado nem o nome, ela era uma mulher que cria no Senhor acima de qualquer circunstância que estava acontecendo. Amém. E esse marido era um homem de Deus, um homem de oração, Aleluia. um homem que buscava. Irmãos, o que eu vejo até aqui, e depois ela engravidou e ela obedeceu, ela não se contaminou, e aí nasceu o menino, e o anjo do Senhor voltou a falar com a mulher, não foi falar com o homem, voltou a falar com a mulher do Manoá. E ela foi novamente para o Manoá e disse para ele que o anjo do Senhor voltou e que era para fazer assim, assim, e não se contaminar. E aí nasceu Sansão. Irmãos, quando o marido e a mulher, os pais, são exemplos, têm atitudes como essas, da mulher ser submissa, levantar o seu marido, colocar o seu marido no lugar que é de devido dele. Quando o marido é um homem de oração, um homem fiel a Deus, um homem que busca saber qual é a vontade do Senhor, eles são exemplos para os seus filhos. Quando os filhos nascem, os filhos observam, porque os filhos, e aí eu posso estender até para as pessoas do mundo, eles não leem a Bíblia, eles observam a vida do cristão, né? Os filhos no começo, eles não se dedicam tanto à leitura da Bíblia, né? Quando criança, depois vão crescendo, depois que eles vão começando a se aprofundar na palavra. Mas o que eles fazem? Se o seu filho está aí na sua casa e você é uma mulher de oração e você está lá dentro do seu quarto, ajoelhado, orando, e o seu filho abrir a porta, ele vai ver a mãe dele orando. Isso. Ele vai ver o pai dele orando. Ele vai falar, ele vai ter como exemplo. Isso. Ele vai ter. Exemplo. Né? O exemplo grita, né? Grita. O exemplo vem na frente. Não adianta a gente falar, a gente impor algo que a gente não pratica. Sim, né? Sim. E essa mulher, quando ela deixou de ser estéril e ela recebeu esse filho, ela também o consagrou ao Senhor. E ela cumpriu a parte dela. Ela não passou navalha sobre a cabeça do seu filho. E ele não se contaminou. Era muitas especificações, sim, né? Sim, porque ele era separado para uma grande obra. Então, né? Tinha que ter um cuidado redobrado ali, né? Sim, então,
não falando de Sansão depois da vida dele, nós não vamos entrar nesse mérito, mas falando da mãe de Sansão, ela é um exemplo. Ela é um exemplo para todas nós. Né? Essa família é um exemplo. É um exemplo. E quando você falava aí, sabe, Val, Deus trouxe algo ao meu coração. Deus falou também, quando você leu aqui, que ela foi contar ao marido dela. Né? E naquela época, cada um fazia o que queria. Após que poderia ter, não sei, a Bíblia não relata, muitas mulheres que escondiam as coisas dos maridos. Sim. Mas ela não. E hoje nós vivemos, tá? Se Deus mandou, é porque é para falar. Nós vivemos numa época que às vezes as mulheres escondem muito as coisas dos maridos, né? Às vezes a mulher compra uma roupa, um sapato, né? Deixa aquela sacola escondida do marido. Eu já conheci mulheres assim, que escondem as coisas do marido, né? E uma coisa também. E acha que isso é uma qualidade, uma astúcia, né? Pois é. Põe no porta-mala do carro. Eu já conheci muito. Eu nunca fiz isso, amém, né? Eu nunca fiz isso, mas já conheci muitas mulheres que já fizeram isso. Esconde coisas que compra do marido. E também eu vejo. Olha isso, irmãs. E eu vejo também que, assim, que nem ela já foi falar para ele, né? Já foi, porque assim, ela conhecia o marido que ela tinha, né? Sim. Ela já foi direto falar para ele. Então ele passava também, os homens, ele tem que passar uma segurança também para que a esposa consiga falar tudo que ela tem que falar para o marido, né? Sim. Não que, se o marido não passa essa segurança, seja um motivo para nós mulheres esconder. Não devemos esconder nada dos nossos maridos. Sim. Mas o homem também, ele tem um papel de passar uma confiança para a esposa, porque a esposa, ela precisa confiar no marido para que ela possa falar tudo para ele. Sim. Né? Amém. E o nosso marido, ele tem que ser o nosso melhor amigo. É verdade. Verdade. E a esposa, ela tem que ser a melhor amiga do seu marido. Você tem que falar tudo para o seu esposo e o esposo tem que falar tudo para a mulher. O diálogo é muito importante. Sim, o diálogo no casamento é muito importante. Muito importante. E cada atitude nossa tem que ser pensada, porque da mesma maneira que eu posso esconder algo do meu marido, meu filho pode estar vendo e esconder algo de mim lá na frente. É verdade. E exemplo, coisas né? graves, porque é um reflexo. É isso mesmo. Isso mesmo. Amém, né, irmãs? Vocês estão sendo abençoados. Amém, glória a Deus. Vamos para mais uma só. Você tem mais alguma Amém. mulher abençoada? Tenho. E como eu gosto de falar dela. Eu uma vez, eu trouxe uma ministração sobre ela e eu não esqueço até hoje dessa ministração que eu falei dessa mulher e como assim Deus me tratou naquela época e agora eu podendo estudar mais dela, Deus tratou comigo novamente. Como Deus trata com a gente o tempo todo, né? Eu queria falar da mulher sunamita. Amém? Amém. Lá no livro, vamos abrir lá no livro de 2 Reis. 2 Reis. Lembrei da musiquinha agora. Lá no livro de 2 Reis, a partir do versículo 4. Capítulo 4, amadas, a partir do versículo 8. 4, versículo 8. Ai, amém. Amém? Começa assim, ó. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo... Ai, perdão, amados, eu coloquei em outro lugar aqui, ó, peraí. 2 Reis. Peraí. 4:8. 4:8. É que eu comecei no versículo 1, tá? Aqui, ó. 4:8, tá? Eu comecei no 1. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Eu só quero parar aqui. Essa mulher, ela era rica, tá? Ela era rica, grava bem. Essa mulher era rica. A qual o constrangeu comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Mas essa mulher, ela era uma mulher observadora. Ela observava. Ela via que Eliseu passava, toda vez ele passava na frente da casa dela. E ela falava para o marido dela: marido, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. E nós, mulheres, nós temos que ser observadoras.
dentro da nossa casa, né? Nós temos que observar os nossos filhos, temos que saber quando algo aconteceu que eles não estão muito bem, né? Quando algo aconteceu na escola, quando eles voltam da escola chateados. Quando a gente tem que ficar atento aos nossos filhos e ver quando eles não estão bem, para que nós possamos entrar em ação. Né? E aos nossos maridos também, né? Às vezes o marido está ali triste, chateado com alguma coisa que aconteceu, e nós temos como esposas que dar uma palavra, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Então ela era uma mulher observadora. Certo. Aí aqui, ó, no seguinte fala assim, ó: façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo ali uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vir a nossa casa, ele se retira para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então, amados, uma qualidade que eu vejo também dessa mulher sunamita é que ela era uma mulher que ela não perdia a oportunidade de abençoar a Ju. Ela era uma mulher abençoadora. E como eu disse aqui no começo, ela era uma mulher rica. Então, o fato dela ter construído ali um quarto para Eliseu se retirar, ela simplesmente queria abençoar o servo de Deus, ela não tinha interesse. Como ela não precisava de nada dele, ela era uma mulher rica. Então, ela era uma mulher que ela não perdia a oportunidade de abençoar. E nós temos que ser assim. Nós temos, minha amada irmã, meu amado irmão, nós temos que ser abençoadores. Sim. Nós temos que ser abençoadores, temos que ser pessoas que abençoam aqueles que estão à nossa volta, Valquíria. Sim, porque às vezes a gente tem posses, como essa mulher, mas a última coisa que a gente pensa é nos irmãos, é no homem de Deus, é na mulher de Deus, é na necessidade da casa do Senhor, ou é na necessidade daquele irmãozinho, daquela irmãzinha. A última coisa que a gente vai pensar. E aí, nesse caso, foi diferente, né? Foi diferente. Ela quis abençoar, ela assim, tinha um coração disponível para, né? Um coração dado. Né? É lindo, eu acho linda essa atitude dela, Ju. E mesmo quando a gente não tem a condição financeira que ela tinha, a gente tem esse dom de Deus, essa oportunidade que Deus nos dá de ser pessoas abençoadoras através de uma palavra, de um apoio, de uma oração, de uma intercessão. Basta a gente ser que nem ela, né? Observar, tem hora que tem que observar. O pastor Jean, ele manda tantas mensagens pelo WhatsApp, né? Sim. É um cuidado. Quantas mensagens eu e você estamos mandando para alguém que às vezes esteja necessitando ouvir uma palavra, receber uma ligação. Você mesma manda tantas mensagens, tantos áudios, está tudo bem. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aqui mais para frente, amados, eu quero ler com vocês aqui. Ó, um dia, no versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Então dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fala a teu favor ao rei ou comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. E ela não tinha intenção de ser abençoada em nada. E quando ele ofereceu algo para ela, o que ela disse? Habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Ela era uma mulher também grata pelo que ela tinha. E mesmo ela não querendo receber nada, ela poderia aproveitar aquela oportunidade e pedir algo para ele, mas ela disse: eu habito no meio do meu povo. Ela quis dizer: eu não tenho necessidade de nada. E aqui no 14 diz assim, ó: então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Amados, a Bíblia ela não conta o porquê essa sunamita não tinha filhos, né? Só conta que o marido dela já era velho.
E a Bíblia não fala o porquê, mas assim, depois mais para frente a gente vai ler, a gente vai perceber que a sunamita, Val, ela tinha um sonho adormecido dentro do coração dela. Sim. Ela tinha um sonho adormecido, porque aqui no 15, disse Eliseu, chamando ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Então eu vejo, por ela falar assim, não minta a sua serva. Eu vejo que ela já tinha perdido. Ela não tinha essa ilusão mais. Né, ela tinha perdido a esperança de ser mãe. Sim. Ela tinha perdido a esperança. Às vezes, ela era uma mulher rica, ela poderia, a Bíblia não fala, amados, às vezes, ela poderia ter já gastado muito do seu dinheiro para ter um filho e não tinha conseguido. Então, ela fala, não minta para a tua serva, porque ela já não cria mais que ela poderia ser mãe. Aqui no 17 diz assim, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Quando ele fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Quando fez 1 ano que ele havia profetizado, ela deu à luz. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Amados, deixa eu dar uma paradinha aqui. E como Eliseu profetizou, ela conseguiu ser mãe. Foi realizado um sonho que já estava adormecido naquela mulher. Ela não cria mais naquilo. É verdade. E por causa da bondade do coração dela, por ela ter tido essa atitude de ser uma abençoadora na vida de Eliseu, sem querer nada em troca, o Senhor deu um filho para ela. O Senhor concedeu o desejo do coração dela, que já estava adormecido. Aí aqui no 19 diz assim, disse o menino a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia e morreu. Mas ela tinha um sonho adormecido, e esse sonho foi ressuscitado, e o Senhor deu um filho para ela. Mas depois o filho dela morreu. Olha isso, Gil, olha isso, Valquíria. Essa é uma situação que nenhuma mãe se imagina passar, né? Sim, é uma coisa que nenhuma mãe quer passar. É algo que nenhuma mãe deseja para ninguém passar. Não, é verdade. Não. Mas assim, eu acho lindo, porque eu não vou ler toda a história aqui, você lê na sua casa, anota aí, viu? Meu amado, minha amada, para você ver, para você ler. Mas ela não aceitou essa situação. Ela tinha um sonho, o sonho dela foi realizado, Deus deu o filho para ela, e depois o filho dela morreu. Ela viu ali o sonho dela perdido. Uma coisa que ela tinha no coração, ela viu se perder, o filho dela morreu. E agora? Ela tomou uma atitude que, às vezes eu falo, meu Deus, será que eu naquela situação ia tomar essa atitude? Ela não se conformou com aquilo, ela falou, não, Deus me deu, Deus deu o filho para mim, é meu, eu não aceito. Sim. E nós também não devemos aceitar algumas situações na nossa casa. Amém. Algumas situações que o inimigo levanta dentro da nossa casa, às vezes situações de rebeldia dos filhos, nós não podemos aceitar. Quantas mães, né, a Ju já falou, quantas mães sofrem, às vezes, com filhos nas drogas, filhos rebeldes. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, mas eu sei que muitas mães passam por isso. Mas nós não podemos aceitar, porque os nossos filhos, é um sonho nosso que Deus nos deu. Sim. Porque toda mulher, ela sonha em ser mãe. Sim. Toda mulher, ela sonha em ser mãe. E de repente, ela viu aquele sonho dela sendo frustrado, acabando. Mas ela não aceitou. Ela não aceitou, Ju. E ela nos ensina porque, amados, às vezes a gente cumpre a ordenança do Senhor, a gente prepara aquela criança da melhor maneira, só que os nossos filhos vão ter suas próprias escolhas. Sim. Né? Infelizmente, a gente viu que Sansão não teve boas escolhas ali no decorrer da vida dele. É verdade. Né? E às vezes não está mais no alcance nosso, a gente preparou. Exatamente. Né? Nem todos os caminhos errados
são por falta do preparo dos pais. Às vezes são pelas próprias escolhas dos filhos, né? E ela nos inspira porque ela tinha uma maturidade tremenda, essa mulher, tremenda, né? Uma maturidade que é maravilhosa, assim, de ver a atitude que ela tomou diante dessa situação. E sabe o que ela fez? Ela foi atrás do profeta. Isso. Ele profetizou e aconteceu, eu vou atrás dele. Ela foi atrás do profeta Eliseu. Aí aqui no 23 fala assim, ó. No 22, chamou a seu marido e lhe disse, manda-me o dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Você vê que o marido falou para ela, mas por que você vai atrás do profeta? Hoje não é dia, não era dia de ir atrás do profeta? E ainda ela falou assim, ela disse, na minha tradução, o 22 finalzinho, está assim, ó, vou e volto logo. Olha só. Olha só. Olha uma isso. Fé. Olha, não, e o mais interessante é que, assim, eu me colocando no lugar dela, eu já ia jogar a bola pro meu marido. Eu ia falar, toma uma atitude, vamos fazer alguma coisa. Vai, pastor, vai, e pega vai, seu marido, aqui, faz alguma coisa. É verdade. E ela não, ela toma para ela, né? Porque parece que assim, não, o negócio foi comigo. Ele falou que ia me dar um filho. Não, ela era uma mulher segura, uma mulher segura, madura. Ela sabia o que ela queria. Ela era uma mulher cheia de fé. Ela não era uma mulher melindrosa, ela não era uma mulher inconstante, né? Ela era uma mulher segura. Eu vejo muita segurança nessa mulher, porque ela resolveu fazer o cômodo e ela fez o cômodo e depois falou com o marido e fez. O Eliseu deu o filho a ela lá, o Senhor deu o filho a ela através de Eliseu, e aí o filho morreu e ela não se acomodou, ela era segura de si, ela sabia o Deus que ela servia. E o marido tentou parar ela, né? Você vai, não é dia de ir atrás do profeta, ela falou, não faz mal. Não faz mal. Nem um pouco insegura. Assim. Não ficou nem um pouco insegura. Mesmo, né? Acho não que tem problema. Vai estar lá hoje, né? Não, amadas, e ela foi. Ela foi. E é incrível, eu não vou ler tudo aqui para nós não nos alongarmos tanto, mas ela vai, e quando Eliseu vê ela de longe, né? O Geazi, ele vai e pergunta para ela de longe. Eliseu fala para Geazi, pergunta para ela como que vai, está tudo bem? E Geazi fala para ela, como vai, está tudo bem? Olha, vocês falam para mim uma coisa, ela deixou o filho dela, porque ela pegou o filho e colocou em cima da cama do profeta. Da cama do profeta. Do profeta e foi atrás dele. Sim. E quando Geazi avista ela, pergunta para ela, vai tudo bem? Olha a resposta dessa mulher. Ela tinha um filho morto em cima de uma cama na casa dela. Nós não estamos falando de ter uma geladeira quebrada, de uma televisão quebrada, de qualquer coisa. Nós estamos falando de uma mulher que tinha um filho morto em cima da cama. E quando ele pergunta para ela como vai, ela fala, vai tudo bem. Meu Ju, Deus, Valquíria, isso é que forte isso? demais. É além do... É sobrenatural, né? Além do nosso entendimento. Nossa, além do nosso entendimento. É tremenda. Essa mulher sabia o Deus que ela servia. Sim. E ela reconhecia o homem de Deus. Sim. Ela reconhecia. E vai tudo bem e me deixe ir, porque eu estou indo lá na direção do homem de Deus. Eu preciso falar com ele. E ela entendeu, né? Eu falar com ele não vai resolver nada. Não é ele que resolve. Então, a gente tem que ter essa maturidade. Tem hora que a gente está com um problema em casa, está com um problema com o filho, fica murmurando, fica mandando mensagenzinha para cá, mensagenzinha para lá, falando, e não vai direto, fica né? falando para um, para outro, irmãos. Mas não numa maneira de ficar expondo, né? E ela não vai resolver. Eu vou na onde que vai resolver. Exatamente. Mas sabe por que eu acho que ela fala que vai tudo bem? Porque ela sabia que Deus estava no controle. Né? Vai tudo bem. Ela sabia que Deus estava no controle. E aí Eliseu manda, né, para terminar a história, Eliseu manda Geazi ir, e ela fala não, que Eliseu tinha que ir lá. Ela pede para que Eliseu vá lá. E Eliseu chega e ressuscita o menino.
É Glória a tremendo, Deus. é tremendo. Deus A maravilhoso. fé dessa mulher, né? Ela primeiro teve fé para receber o milagre dela, e quando ela viu tudo perdido, ela não se conformou, ela não aceitou. Bem parecido ali com a situação de Abraão, né? É isso que eu ia falar. Bem parecido. A gente Ele sabia. exalta assim Abraão como o pai da fé, mas ela também teve, não ficou para trás em nada aí de fé, verdade, né? Porque Abraão nem viu o filho dele morto. Mas ela viu o filho morto, ela viu o filho ressuscitar. O que eu queria deixar, Valquíria e Ju, né, da mulher sunamita, eu queria deixar dela que nós, né, nós como filhos, né, como filhas de Deus, nós temos que ser pessoas que têm atitude, né? Nós não podemos nos curvar diante dos problemas, das dificuldades, ainda que seja uma morte, como é aqui no caso dela. Nós não podemos nos curvar diante das situações. Nós temos que ter atitude e temos que saber o Deus que nós servimos. É isso que eu queria deixar sobre a sunamita. E quantas de vocês que podem ter um filho morto dentro de casa? Não fisicamente, espiritualmente, mas um filho né? morto espiritualmente. Verdade, Valquíria. Mãe, não desista do seu filho. Mas, mãe, aprenda com essa mãe, vá direto à fonte, vá direto à fonte, aquele que você sabe que pode resolver o problema, que pode ressuscitar o seu filho que está morto lá na cama, no quarto dele, ou seja, aonde for que ele esteja morto. Minha irmã, apenas creia, seja essa mulher de fé e tome uma atitude e vá na direção do seu milagre, porque aquele que deu o seu filho, ele é capaz de mudar e qualquer situação que esteja passando na vida do seu filho. Amém. Creia, minha irmã. Pai, você que está passando uma luta com um filho, com a sua esposa, ou seja, com quem for, não desista, homem de Deus. Você é um homem de Deus, você é um homem de Deus que o Senhor colocou aí nesse lar. Amém. Você tem o Senhor como Pai, tem o Senhor como Deus, e você tem autoridade. Vá também direto à fonte, não é mesmo? Amém. Vá direto à fonte, busque o Senhor, busque o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Ju, você quer dar uma passadinha, porque eu acho que o nosso horário está meio assim, que não vamos poder ir muito na... Gente, a gente tinha... Quantas mães? Tinha umas 10 mães. Umas 10 mães. Quantas mães a gente falou? 4? 4 só, Val. A gente vai ter que fazer a parte 2 dessa aula, viu, mulheres? Vamos mesmo. Amadas, então, para resumir aqui, a gente está falando de mães preciosas que tomaram atitudes, né, que nos edificam, nos inspiram. E a gente está falando desse propósito para nos inspirar, para a gente colocar em prática nas nossas vidas. Eu tinha colocado aqui também, dando uma pincelada aqui, sobre a mulher cananeia. É uma passagem ali do Novo Testamento que se passa com Jesus. Também não fala o nome dela, nem o nome da filha dela. Mas ela vai ali atrás daquela causa. E é bem parecida da sunamita que a gente estava falando. Porque ela tinha um problema, irmãs. E quem não passa por um problema? E quando tem situações, irmãos, que Deus permite chegar porque não tem nenhum recurso mais. E aí a gente tem que buscar Deus, porque só está nas mãos dele. É nesse momento que a gente vê milagre. A gente não vê milagre na bonança. E aí ela vê que Jesus está passando, estava com uma situação que às vezes até ela poderia esconder, né? Que a filha estava endemoniada. Mateus 15, né, Ju? Mateus 15, né? Está lá, Mateus 15, a partir do versículo do 21 ao 28. Eu não vou ler, irmãos, para ganhar o tempo aqui. Mas os irmãos acompanhem em casa. E ela vai ao encontro de Jesus, ela parte no meio da multidão e ela clama. E quando eu me converti, que eu ouvi essa passagem, eu ficava muito intrigada. Porque a gente vê um Jesus sempre
amoroso, sempre solícito, né? Sempre com um olhar misericordioso. E aí, nessa passagem, Jesus, ignora ela. E ela clama e ele ignora. Aí os discípulos pegam e seguram aquela mulher e falam assim, despede ela, porque ela está gritando aqui atrás. Na Bíblia está que ela grita em alta voz. Ela grita em alta voz, ela clama. Ela clama, me ajuda, me ajuda. Porque, irmãos, ela tinha um problema e ela estava focada em resolver. Ela foi direto na fonte dessa vez, né? Tá vendo? E às vezes parece uma coisa fácil, irmãos, mas quantos pais hoje tá vendo o problema, tá vendo ali que aquilo não vai ter um bom fim, que aquilo ali vai dar um problema maior, que tá se afundando, e aí eles põe uma venda no olho e finge que não está acontecendo nada, porque não sabe tomar nenhuma atitude e não busca tomar nenhuma atitude. E isso é muito preocupante, irmãos, porque a negligência é um pecado tão grande quanto a gente errar, quanto a gente cair. Sim. A negligência é terrível. Sim. Então, ela não negligenciou aquela situação, ela não se envergonhou, o foco dela era alcançar a cura ali para a filha dela. E aí Jesus, ignora ela, não dá resposta alguma. Só que aí, quando os discípulos falam aquilo para Jesus, Jesus pega e dá uma resposta para ela dura. Que ele fala assim, eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Ju, ela foi humilhada. Ela foi. Não é para você. Não. A bênção aqui não é para você, você é estrangeira. Sai fora, vamos dizer assim, no palavra, né? Desiste. Quando Jesus fala isso, irmãos, ela se prostra. E ela fala, Senhor, socorre-me. Então, ela adorou, ela reconheceu, ela chamou ela Senhor, filho de Davi, ela sabia que ele era o Messias. Então, ela sabia com quem ela estava falando. E aí, Jesus dá uma palavra mais dura ainda, irmãos. Aí ele fala assim, mas vale deitar o pão dos filhos, deitar os cachorrinhos? Irmãos, eu pensava, gente, mas Jesus falou isso. Que grosso, né? Que grosso, que maldoso. Que patada. Estava testando a fé dela, Ju. Irmãos, testando a fé para ver, falar assim, irmão, é isso que você quer mesmo? Né? É isso que você está buscando mesmo? Vai pagar o preço, né? Vai pagar o preço. E ela vem com aquela resposta extraordinária, assim, numa posição objetiva que ela tinha e numa posição de humilhação, né? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, imagine Jesus, o coração dele deve ter ficado maravilhado com a fé daquela mulher. E falou, grande é a tua fé. Vai que a tua filha está curada. Né? Então, a gente vê a atitude, e às vezes nós erramos, irmãos. No nosso dia a dia, a gente vê algo, vê que aquilo vai comprometer, vê que aquilo vai trazer prejuízo na vida do filho, só que a gente coloca uma venda e finge que não estou vendo. Talvez não dá tanta importância, mas isso, irmãos, é uma atitude muito prejudicial. A gente tem que ser observadora, que nem a Sunamita. A gente tem que ter fé, que nem a Sunamita teve. A gente tem que ter essa atitude de procurar fazer o melhor. É claro que a gente vai errar em muitos momentos, né? A gente vai acabar errando, mas eu creio que a gente buscando a palavra de Deus, a direção, o Espírito Santo, a orientação, vai ter bons frutos, vai ter uma boa colheita. E que a gente não venha desistir no primeiro não que a gente receber. Verdade. Que a gente não venha desistir na primeira adversidade que surgir. E se colocar de vítima, né? Porque é algo muito comum do ser humano, se colocar de vítima. Falar, mas olha aqui que ele me respondeu, eu fui até ele, eu me humilhei. Eu até tentei. Eu fiz de tudo, eu clamei. Olha a resposta que ele me deu. Não, o nosso objetivo tem que ser maior de qualquer orgulho, de qualquer posicionamento nosso. Amém. Né? Tem que perseverar. Amém. Ai, queria falar um monte, gente. Queria falar de todas as mulheres, mas a gente não vai conseguir, infelizmente.
Para encerrar, eu quero só falar de uma mãe e de uma avó. Quem sabe aí em casa? Quem era essa mãe e essa avó? É rapidinho, a gente já fala rapidinho delas, e aí a gente vai orar e encerrar esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Quem é essa mãe? Quem é essa avó? Aleluia! Vamos lá. 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:5. Aqui é o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a carta a Timóteo. E aí ele fala assim ao Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero ser essa mulher, sabia? Eu quero ser essa mulher, Sol. Ju, amém, também. Eu quero ser essa mulher. Elas deixaram legado para Timóteo. Meu Deus. Deixaram um legado de fé O para ele. apóstolo Paulo percebeu na vida de Timóteo que ele herdou uma fé não fingida, que também habitava na sua mãe e na sua avó. Ô, minha avó, vovozinha que está assistindo aí, né? Tantas vós, hoje em dia as avós são mais jovens, né? Sim. Elas estão mais jovens, né? E bem presentes, né? Na Sim, vida dos na netos. educação dos netos. Guarde a sua fé. Guarde essa sua fé. Você não está fazendo nada em vão para o Senhor. Você sabe que eu fui estudar um pouquinho aqui da Eunice, que é a mãe de Timóteo. E segundo a história, a Eunice, ela era uma judia casada com um grego não cristão. Olha só. Quantas mulheres que às vezes estão na casa do Senhor e o seu marido ainda não se converteu. E elas têm que instruir os seus filhos no caminho do Senhor, sem o apoio do marido, né? Esse talvez tenha sido o caso da Eunice. E quão grande obra ela realizou, quão boa obra ela realizou, né? De ter essa fé não fingida, que ela herdou da mãe dela, dessa avó preciosa, e que elas duas passaram e transferiram para a vida de Timóteo, seu filho. E Timóteo foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo, né? Então, é mais um exemplo, não só de mãe, mas também de vó, de avó, até de avô. Mantenha a sua fé, guarde a sua fé. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Tenha fé, profetize bênçãos na vida dos seus filhos. Que nós, irmãos, possamos profetizar bênçãos na vida dos nossos filhos. Declarar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Declarar um futuro de bênção, um futuro abençoado na vida dos nossos filhos. Né? E não tem maior premiação, né? Não tem. Para uma mãe, né? Depois de tantos esforços, depois de tantas renúncias, porque a gente viu muitas mães aí com exemplo de renúncia, podendo aí ver os frutos, né, desse esforço em ter filhos, pessoas de Deus, né, que fizeram a diferença na terra, pessoas de caráter. E é isso que nós desejamos, né, para os nossos filhos. É verdade. E nós sabemos que, assim, Eunice com certeza se esforçou muito, porque a gente conhece muitas mulheres que vêm na igreja que seus maridos não vêm, né? E realmente você educar um filho sem o apoio do marido, educar um filho na palavra de Deus, né? Como viver a palavra de Deus, como fazer o que é certo, fazer o que é correto, sem a ajuda do marido, não deve ser fácil. Porque o marido, ele é autoridade dentro de casa, né? Às vezes, alguns filhos podem não obedecer à mãe, mas quando o pai se levanta, o filho já treme na base e obedece. Muitas casas são assim, a maioria das casas são assim. E tem que ser assim, porque o pai é autoridade dentro de casa. Agora, essa mulher, a Eunice, pelo que a Bíblia relata, ela não tinha
esse apoio do marido. Mas ela conseguiu criar um filho cuja a fé dele não fingida se destacou. Aleluia. Tremendo isso, Amém. né? Deus... A ponto de um profeta perceber e saber que veio da mãe. Sim. Olha isso. Sim. E Deus é tão fiel que ela não teve o apoio do esposo, mas Deus preparou a avó ali, né? Tá a mãe vendo? dela, Olha. Sim. para estar ajudando aí nessa tarefa tão preciosa, né? Amém. Amém. Lindo, Aleluia, né? E essa irmãs? fé não fingida é demais, né? Ai, gente, para mim essa Uma frase é assim, para a gente Uma encerrar fé essa não aula, fingida. guardar no seu coração, no meu coração, Tremendo isso. que a gente possa ter uma Amém. fé não fingida. fingida. Isso é forte demais, né? Muito. Amém, minhas amadas. Amém, Amém. Ju. A gente Amém. vai ter que Glória se a Deus. despedir agora. Amém, amém. Falamos bastante. Amém. Glória a Deus. Não tem como, né? As mulheres não tem como, né? Quando a gente começa a falar, a gente começa a lembrar, aí a gente já traz para os dias de hoje, aí a gente já dá exemplo e vai emendando uma coisa na outra, né? Não é fácil segurar a mulherada. Quer não, agradecer, quando fala. Sol? Amém. Eu queria que todos, né, que tiveram a oportunidade, que vão assistir essa aula, que você possa meditar mais sobre essas mulheres, porque eu tenho certeza que se você abrir a Bíblia, começar a ler, pega até uma folha para você anotar, às vezes tem coisa que Deus vai falar com você que nós nem falamos aqui, porque a palavra de Deus, cada vez que você lê, ela se renova, né? A palavra de Deus ela é renovada. Então, se você lê essas mulheres que nós citamos aqui, eu sei que Deus ainda vai falar mais ao seu coração, Aleluia. que você possa ter um tempo para meditar um pouquinho mais. Amém? Ju, quer agradecer? Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade, né? Louvando a Deus pela vida de cada um que vai estar assistindo essa videoaula. Amém. E mandando um feliz Dia das Mães, né? Eu não tenho a minha, irmãos. Eu já perdi a minha mãe. Eu sei quanta falta faz uma mãe. Então, valoriza. Oferte a ela o teu melhor. Todos os dias, não só no domingo. Amém? Deus abençoe a todos. Agora que você falou de mãe, Ju, eu não tenho a minha mãe perto. A minha mãe mora longe, né? A minha mãe mora um pouco longe, mas assim, eu tenho uma sogra que é como uma mãe para mim. Amém. Como Deus é bom, Glória né? a Deus. E eu Deus louvo é a Deus fiel. pela vida da minha sogra. É verdade. Amém. 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 Eu também quero agradecer. Agradecer por essa oportunidade rica que o Senhor nos deu, né? Nos concedeu, essa porta que Ele abriu. Nós estamos vivendo dias difíceis nessa quarentena, onde talvez algumas mulheres não podem nem sair de casa, porque já são senhoras, já estão no grupo de risco, estão podendo receber esses vídeos nos seus lares, né? No seu celular, e estão podendo ser um pouco edificada. Um pouco não, muito edificadas. E né? mais do que nunca, a gente está exercendo o papel de mãe, né? E tendo que buscar inspiração, irmãs, para viver isso na prática. É verdade, Ju. Muito maravilhoso. Então, assim, eu quero agradecer ao Senhor e, assim, pedir que o Espírito Santo complete a grande obra que Ele realizou no seu coração, que Ele iniciou na sua vida, no seu coração, como Ele está realizando na nossa vida. Amém? Que essa seja a primeira aula de muitas. Amém. Amém? Para a glória do Pra glória Senhor. de Deus. Para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Amém? Quer levantar a oração? Amém. 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 Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, ó Deus, primeiramente nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar gravando aqui essa aula da Escola Dominical. Ó Deus, tudo que foi feito aqui, tudo que foi falado, que sirva, Pai, de inspiração para muitas mães, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa visitar cada mãe, ó Pai, nesse domingo. Ó Deus, porque é o Dia das Mães. Que o Senhor possa estar visitando cada uma. Ó Deus, que o Senhor possa estar olhando, Pai, e atendendo o clamor de cada uma. Ó Deus, quantas mães oram pelos seus filhos, ó Pai. Quantas mães se prostram, ó Pai, diante dos seus filhos. Ó Deus, e quantas mães também, ó Pai, têm o desejo
Quantas mulheres, aliás, Senhor, têm o desejo de ser mãe e ainda não são. Ó Deus, que o Senhor possa abrir a madre, Deus, dessas mulheres, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Então nós queremos colocar, Deus, essa mulher que ainda não é mãe diante do Senhor, para que o Senhor possa, Deus, fazer uma obra, Senhor, na vida dela e conceder o desejo do coração dela, Pai, segundo a Tua vontade também, Senhor. E nós queremos Te glorificar, Deus, e Te agradecer por essa aula, Senhor. Ó Deus, e tudo foi feito aqui neste lugar, ó Pai, única e exclusivamente para a glória do Senhor. E nós Te agradecemos e Te louvamos, ó Pai, que tudo isso que aconteceu aqui, ó Pai, seja para a glória do Seu nome e alcance, ó Pai, muitos lares, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãs. Amém. A graça e a paz do Senhor Amém. Jesus seja Deus com abençoe. vocês. Amém. Amém.